Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós voltaremos ao Enem para tratar de história do Brasil, mas dessa vez com a participação especial de uma jovem historiadora, que você já conhece, Débora Ladim. Ela mesma, estará aqui conosco ao longo dessa aula. Portanto, nós vamos dividir a aula da seguinte maneira. Eu apresento para vocês a nossa filmografia. A Débora apresenta a vocês um contexto histórico da Era Vargas. E então nós nos vemos mais uma vez para tratar e analisar da questão do Enem de 2015. Bem, fiquem atentos e atentas, porque como vocês sabem, Vargas é um cara que exige bastante atenção. Afinal de contas, ele modernizou o Estado brasileiro e a sua história pessoal e também política se confunde com a história de nosso país. Tudo bem que essa modernização foi conservadora, mas modernizou, né? Vejamos como isso se dá, então, na filmografia de hoje. É o filme de 1974, da diretora Ana Carolina. Vamos a ele. Fiz dos direitos do trabalhador brasileiro o direito social do Brasil. Muito bem! Forçamos o ritmo dos acontecimentos, fazendo caminhar o Brasil na vanguarda dos ideais do proletariado. Na defesa desses direitos, estou e estarei sempre, enquanto puder respirar, enquanto tiver. Enquanto tiver uma gota de sangue nas veias, como companheiro de uma luta que só terminará com a vitória do trabalho sobre o dinheiro. Existe uma discussão comum, que é bem interessante, entre historiadores e cineastas, que trata de problematizar a ideia de arquivo. Em grego, a palavra arché significa começo, fundação, autoria. Isso significa que todo arquivo implica na construção de um passado, na fundação de uma história. Em termos mais cotidianos, para a gente entender um pouco dessa ideia de arché e de arquivo, seria como nós tivéssemos as nossas próprias arcas, os nossos próprios baús. Ou melhor dizendo, de certo que eu e vocês temos lá um pouco de fundo na gaveta, ou então algumas informações um pouco pessoais que nós guardamos e algumas vezes nós voltamos a elas justamente para saber quem nós somos, para descobrir um pouco da nossa biografia, isto é, para recuperar e atualizar um pouco do nosso passado. Esse é um raciocínio que pode até parecer simples, mas o nosso próximo passo é reconhecer então que todo o arquivo, isto é, toda vez que nós selecionamos determinadas cartas, coisas afetivas, ou então nós temos lá os nossos pequenos baús, esse processo envolve recortes, escolhas e seleções. Dessa forma, então, todo o arquivo ele não é definido somente por aquilo que ele contém, mas ao contrário, o arquivo também é definido justamente por aquilo que é deixado de fora, por aquilo que é esquecido, por aquilo que é excluído, isto é, por tudo aquilo que vira hipótese. Então agora nós vamos fazer o seguinte, a gente guarda essas concepções de arquivo e voltamos ao filme para tentar analisar um pouco da sua montagem e da sua edição e para entender de que forma ele constrói a ideia, isto é, a imagem e o imaginário de Getúlio Vargas. Getúlio e todos os interventores estaduais coesos. Os trabalhadores se organizam. A economia do café ainda é a base da nova implantação industrial. Iniciava-se em todos os estados uma revalorização de seus recursos. Estavam lançadas as vigas mestras que até hoje regem a economia brasileira. Como você pode notar, o filme contém imagens que enaltecem, que elogiam a figura pública de Getúlio Vargas.
E em muitos momentos você vai ver o presidente, isto é, o homem no comando do país, em contato direto com a população. Isso porque o filme de Ana Carolina, que foi realizado em 1974, é o que nós chamamos de filme de found footage, isto é, um filme que procura recuperar, atualizar e dar novos significados às imagens de arquivo. Dessa maneira, então, a Ana Carolina voltou aos arquivos do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para tentar reconstituir, atualizar o governo do Vargas. Dessa forma, o exercício do documentarismo de Ana Carolina faz questão de tentar naturalizar um conjunto de imagens que são fabricações e construções históricas. Com isso eu quero dizer que aqui você tem que ficar atento, porque a ideia de documentário não envolve objetividade. Todo documentário envolve um ponto de vista, uma fabricação de um ponto de vista histórico e que tem implicações econômicas e políticas. Agora, com vocês, essas implicações políticas, econômicas, históricas, enfim, eu vou deixar com a minha jovem amiga historiadora, Débora Ladim. Bora pegar papel e caneta para vocês fazerem as suas anotações. Oi Fábio, oi galera do Vestibular em Cena, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre o contexto histórico da Era Vargas. E primeiro a gente tem que entender que o Vargas, ele é uma figura um tanto quanto controversa da nossa história. Tem gente que ama ele, tem gente que odeia ele, tem gente que não sabe se ele foi bom, se ele foi mal. E ele realmente é uma pessoa multifacetada que dá pra gente ter esse tanto de interpretação. Mas como o próprio Fábio já disse, ele modernizou o Brasil e fez medidas importantes, de uma forma muito conservadora e muito peculiar. Mas ele fez. O Getúlio, ele se tornou presidente por meio da Revolução de 30, em 1930, e ele ficou no poder durante 15 anos, primeiro num governo provisório, depois num governo constitucional e depois no Estado Novo, que foi a ditadura que ele instaurou, um governo totalitário aqui no Brasil. Inclusive, durante o Estado Novo, o governo autoritário dele, ele fez o órgão que é a DIP, que o Fábio falou, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, de onde ele tirou as cenas do filme que a gente está vendo nesse vídeo, que era um departamento que censurava e que também fazia material publicitário que exaltava a figura do Vargas, que exaltava o governo dele. E nesses 15 anos que o Vargas ficou no poder, ele fez várias mudanças importantes. Ele, por exemplo, incentivou a industrialização do Brasil, comprou excedentes de café para não piorar a crise econômica que o Brasil estava, fez uma centralização política muito extrema. Ele também fez várias leis trabalhistas, ele é muito famoso pelas leis trabalhistas dele, criou o Dia do Trabalho, fez várias leis que protegiam o trabalhador e os seus direitos, e ele também fez mudanças eleitorais. Ele criou o Código Eleitoral Brasileiro, o que faz todo sentido, porque o Vargas entrou no poder no contexto das repúblicas oligárquicas, que era toda aquela loucura de São Paulo e Minas na República do Café com Leite, revezando quem ia na presidência, e eleições muito violentas, com muita corrupção, para garantir que os interesses das oligarquias sempre ganhassem no final. Então, como ele entrou nesse contexto de crise eleitoral, de problemas eleitorais e fraude muito grande, ele precisou fazer várias mudanças, e isso veio com o Código Eleitoral, que vai ser o assunto dessa questão de hoje. E aí, que tal? Genial, não é? Nada melhor do que uma historiadora para lhe dar com precisão um panorama do contexto histórico. Agora que você já tem as suas anotações, vamos à questão 18 do Enem de 2015. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral incentivada pela Revolução de 1930. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente imune à influência dos mandatários. Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel. Como você pode notar, a questão é relativamente simples. O que eu quero dizer, até que é uma questão acessível, porque ela faz questão de enfatizar para você uma novidade histórica, a criação da Justiça Eleitoral, e de como essa nova instituição também modernizou a vida política e social em nosso país. Em outras palavras, o enunciado faz questão de sugerir a você como essa novidade, a Justiça Eleitoral, tentou promover, ou melhor dizendo, até que trouxe maior isonomia, isto é, maior equilíbrio e simetria entre o que nós chamamos de sociedade civil e sociedade política. E no enunciado você ainda vai encontrar pistas interessantes. Veja só o nome do livro, Reforma Política, e é publicado pela editora da nossa querida historiadora, a editora da UFMG. Sacaram? Mantenham essas pistas e vamos analisar então as alternativas. A letra A está errada porque você sabe que, apesar da criação da Justiça Eleitoral,
O Vargas ele foi consagrado presidente em 1934 pelo Congresso. Em 1937, ele dá mais um golpe de Estado. E então ele só vai ser eleito democraticamente de fato e de verdade em 1950. A letra B até que seria adequada. Afinal de contas, ela mostra para você, tal como enunciado, como a novidade da justiça eleitoral promoveu transparência política. Ora, aqui você tem que se lembrar que até 1930 nós tínhamos o voto de cabresto. A letra C é curioso, né? Como é que você vai defender candidaturas em uma ditadura civil? A letra D até que faria o seu coração republicano bater mais forte. Só que você sabe que a publicidade das corrupções políticas chegou tarde em nosso país. A letra E até que encantaria o seu lado social, mas você sabe que as mulheres, teoricamente, passaram a votar em nosso país a partir de 1933. Mas esse não é o caso, afinal de contas, o tal voto censitário, citado na alternativa, ele foi colocado em prática em nosso país ao longo do Brasil Império, isto é, ele foi uma prática comum ao longo do século XIX. Portanto, isso nos leva à letra B como correta. Para encerrar, vale destacar que Getúlio Dornelles Vargas foi um cara que deu um tiro no peito no dia 24/8 de 1954 e não foi somente para entrar para a história, mas sim também para poder cair em todos os grandes concursos públicos nacionais. E uma outra coisa interessante é a forma como o seu governo conseguiu a modernização do Estado brasileiro. O que isso significa? Em termos históricos, é preciso levar em consideração que o seu governo se confunde com a história do Estado brasileiro. Por esse motivo, ele foi um grande estadista. Bom, esperamos que vocês tenham conhecido um pouco mais da filmografia e da historiografia de um período histórico bastante importante para o país, a Era Vargas. Agora, de fato, para a gente se despedir, com vocês, mais uma vez, Débora Ladim. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa colaboração, espero que tenham gostado da minha participaçãozinha e que tenha ajudado vocês a entender a questão. Muito obrigada, Fábio, por me convidar para fazer essa colaboração linda e maravilhosa. E eu também queria convidar você a assistir o último vídeo do meu canal que o Fábio participou. Então assista, o Fábio vai deixar o link em algum lugar, provavelmente aqui na descrição. Então corre lá para vocês verem que ficou lindo demais. E muito obrigada pela atenção e pela paciência para você que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo! Valeu, Débora. Muito obrigado. Até a próxima. E continue nos acompanhando aqui no Vestibular em Cena. Não deixem de conhecer o canal da Débora. Ali você vai aprender muito mais de história. Continue compartilhando os nossos vídeos, curtindo, mande suas dúvidas e sugestões. Abraços fortes e até a próxima.